Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de geografia com o tio Raimundo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, sobre a formação e a transformação do relevo. Só que antes da gente começar a nossa aula, achei importante a gente distinguir, saber a diferença entre formação e transformação, para a gente entender do que a gente vai falar, né? Então, Mikael, você poderia me dizer o que essas palavras querem dizer, o significado de formação e transformação? Mikael, para dizer o que é formação e transformação, a diferença. Diga aí, por favor, a diferença entre formação e transformação. Formação, eu acho que é quando alguma coisa se constrói. Quando ela está se construindo, tipo uma montanha, sei lá. Quando ela Certo? E começou a ser. transformação? Transformação é quando ela se modifica. Isso, Quando muito bom, parabéns, beleza. Então, formação tem a ver com o seu processo de construção. E transformação é a mudança de algo, né? É quando algo deixa de ser da forma que era e passa a ser de outra forma, certo? Então, o nosso relevo, a superfície do nosso planeta, né? Ela passou por um processo de formação e depois ela passou também por um processo de transformação. Até hoje, a nossa superfície está em constante transformação. Nós é que não conseguimos ver porque esses processos ocorrem de forma muito lenta e às vezes demoram bilhões ou milhões de anos para que as transformações possam de fato serem visíveis de forma clara, né? Então vamos começar a leitura. Micael, por favor, começa a leitura aí, por favor, do primeiro parágrafo. Estamos na página 44. formação e transformação do relevo. O processo de formação e de transformação é modelado peraí. O processo de formação e de transformação do, do modelado ou relevo terrestre está relacionado à ação dos agentes internos ou endógenos e dos agentes externos do oxigênios. Ógenos, Hum. exógenos, está dizendo, Tecnismo exógenos. e vulcanismo são os principais agentes internos, enquanto inter, intemperismo, inter, intemperismo Isso, e temperismo. erosão estão relacionados à ação dos agentes externos responsáveis pela modificação do relevo. Ok, então vamos lá. Vamos entender. Então, nós vamos estudar sobre as transformações que acontecem no nosso relevo. Aí ele diz que o que acontece no interior do nosso planeta ocorre porque existem alguns agentes internos ou endógenos, certo? Então, tudo que acontece lá no interior do nosso planeta, que venha modificar a nossa superfície, são chamados de fatores internos ou endógenos. Exemplo, tectonismo e vulcanismo, certo? Quando as placas tectônicas se mexem ou quando surge um vulcão, modifica o nosso relevo. E essa mudança veio de onde? De dentro do planeta para a superfície. Então, esses são os fatores internos ou endógenos. E existem também os fatores externos que acontecem fora da superfície e que modificam a superfície. Esses fatores externos eles são chamados de exógenos também, certo? E podem ser, por exemplo, como ele diz aí, o intemperismo ou erosão, que modificam o nosso relevo. Então, hoje, na nossa aula de hoje, a nossa brincadeira de hoje, né, a nossa aula, vai falar sobre os agentes internos, certo? Então, nós vamos falar sobre os agentes
internos. Bom, então, para começar, eu gostaria de pedir que Luan leia o próximo parágrafo, por favor. Agentes internos. O tectonismo corresponde à manifestação das forças internas da Terra relacionadas ao movimento das placas tectônicas, que pode levar à formação de montanhas e falhamentos na superfície. Além Continue. disso, Pode além disso, continuar. além disso, nas áreas de contato entre as placas, ainda pode haver ocorrência de terremotos que contribuem para a formação e transformação do relevo. Isso, muito bom. Então, a primeira coisa que ele fala aí é sobre o tectonismo. O que é tectonismo? Ele diz que o tectonismo corresponde ao movimento das placas tectônicas. E aí ele diz que esse movimento das placas tectônicas pode fazer com que haja o surgimento de montanhas, certo? Pode fazer com que haja o surgimento de grandes terremotos, fazendo com que haja tanto a formação de novas formas de relevo, como também a transformação de formas de relevo já existentes, certo? Aí ao lado, gente, a gente vai ver aí ó, um exemplo. Não, vou falando que ele vai mencionar isso na próxima leitura, certo? Então vamos continuar. Juninho, você, por favor, continue aí. Você vai ler até temperaturas. Em temperaturas em diante eu assomo, até o fim do parágrafo. Os dobramentos são curvas que surgem nas formações rochosas da crosta terrestre, originada da força aplicada nas bordas correntes das placas tectônicas. Isso ocorre porque, no contato entre a crosta e o manto, as rochas e minerais apresentam certa maleabilidade devido às elevadas temperaturas. Certo. Esse efeito é semelhante àquele que observamos quando manipulamos uma quantidade de argila na água. Quando as placas se chocam, esse material é pressionado horizontalmente e a energia é transferida para a superfície, causando desde o dobramento da litosfera. E veja a representação ao lado. Vamos lá, então vamos entender. Olha só, aqui nós temos ao lado, vocês veem uma figura, certo? Que ela está assim, ó, horizontal, na linha do horizonte. E aí vocês imaginam, vocês estão vendo que elas têm setas assim, ó, em cada extremidade. Essas são o movimento das placas. Uma placa está movendo para cá e a outra para cá. O que é que vai acontecer? Vai haver um choque e esse choque vai fazer com que a força ela suba. Estão vendo a setinha no meio? Ó? Então, isso vai fazer com que toda essa área da superfície que estava no meio dessas áreas que estão em convergência seja arremessada para cima. Então, aí nós vemos, por exemplo, o surgimento de uma montanha. Esse fenômeno, gente, ele existe em diversas partes do mundo. Quer ver um exemplo? Vocês sabem me dizer qual a montanha mais alta do mundo? Monte Everest? Monte Everest? Exatamente, Monte Everest. O Monte Everest, gente, ela é uma montanha que ela surge exatamente desse processo. Existem placas tectônicas chocando-se, e quanto mais elas se aproximam, se chocando, mais a Terra é lançada para a superfície. Então, o Monte Everest, a cada terremoto naquela região, ele cresce, certo? Então, ele chega a crescer, depende da quantidade de terremotos, mas ele chega a crescer de 5 a 15 centímetros em um ano. Então, quando as pessoas estavam medindo esse monte, essa montanha, há 50 anos atrás, ele tinha uma altura. Mas hoje ele já tem uma altura bem mais alta do que há 50 anos atrás. Daqui a 100 anos ele vai ter uma altura
maior ainda. Então, para nós, 15 centímetros no ano é algo imperceptível em uma montanha. Mas imagina só isso vezes 2.000 anos. Quanto não vai dar? Entenderam? Porque que essas transformações elas são lentas, mas elas acontecem e nós não conseguimos notar. Então é dessa forma que acontece, né? Ó, aí ele diz bem assim: ao observar o mapa abaixo, preste atenção, que mostra as principais montanhas do mundo, é possível notar que a localização das montanhas coincide em áreas de contato entre grandes placas tectônicas. Aqui, ó, como eu estava dizendo. Então, todas essas áreas que têm formações montanhosas, essas áreas marrom claro, marrom escuro e essa cor lilás, não, acho que não. São áreas onde tem montanhas. E em todas essas áreas, gente, onde vocês encontram montanhas no nosso planeta, são áreas onde existe encontro de placas tectônicas, certo? A Índia, vocês conseguem ver aí onde tem Planalto do Tibete e Himalaia, na área roxa no mapa, não conseguem? A Índia, gente, segundo os cientistas, a Índia era um pedaço de terra que estava junto da Antártida, do continente Antártico. E com o passar dos anos e o tectonismo, a Índia foi jogada para cima, certo? E essa região de encontro, né, de contato entre a placa tectônica indiana e a placa tectônica asiática é a área de maior instabilidade tectônica do mundo. Não é à toa que o Monte Everest continua a crescer. O último terremoto que teve naquela região foi de 8,5. Fez com que o Monte Everest, gente, crescesse 22 centímetros em um único terremoto. Entendeu? Viram também que semana passada aconteceram 2 grandes terremotos no litoral do Atlântico, um de 6,9 e um de 6,5. Passou no jornal porque muitas capitais litorâneas, como o Rio Grande do Norte, teve medo da ocorrência de um tsunami, mas não aconteceu, porque o movimento, o terremoto, o movimento dessas placas tectônicas, não foi nesse sentido, como a gente está falando aqui. Se tivesse sido nesse sentido, teria tido um tsunami. Mas não, foi ao contrário, foi de afastamento. As placas estavam se afastando, por isso que teve o terremoto. Certo? Se fosse um convergente, quando as placas se chocam, poderia ter se formado um tsunami que teria fatalmente atingido Rio Grande do Norte e os estados litorâneos do Nordeste. Certo? Então, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre terremotos, que o Brasil estava numa posição privilegiada. Olha aí, ó, 2 grandes terremotos aconteceram a 1.000 quilômetros do Brasil, no mar. Ok? Bom, continuando. Vemos aqui as páginas, né? Agora estamos na página 45. 45. Michael, lê o primeiro parágrafo, por favor. Outro. Michael? Espera um pouquinho. Tá certo. Os grandes dobramentos ocorreram na era Cenozoico, no período Paleogênio, considerado o tempo
o geológico recente, e por isso são chamadas de dobramentos modernos, onde estão as maiores atitudes do planeta, uma vez que o tecnismo ainda é percebido nessas áreas, o vulcanismo também relacionado Não, às não, forças. parou, só até ali, viu? Bom, então, o que é que ele está dizendo aí? Que as montanhas que existem hoje são resultado do tectonismo que aconteceu nesse período aí, no período, período paleogênio, na era Cenozoica, onde aconteceram grandes terremotos, fazendo com que as grandes montanhas que existem hoje começassem a surgir e estejam do jeito que estão hoje. Então, essas montanhas que são grandes hoje são chamadas de dobramentos modernos, certo? Porque elas foram feitas olhando a idade geológica do nosso planeta, né, há pouquíssimo tempo, certo? Então, nessas áreas, que são áreas de encontros de placas tectônicas, ainda ocorre o tectonismo. É tanto que a gente constantemente vê falar em terremotos ao longo do mundo, né? Então, o tectonismo ainda acontece, ainda existe grande atividade, grande movimentação nas placas tectônicas, fazendo com que essas montanhas continuem a crescer e continuem a se tornar cada vez maior. Agora, André, por favor, começa em um vulcanismo e vai até Atlântico. Quando chegar em Atlântico, no ponto você para. Aí o ano continua. Hein? O território é formado até atrás. Vai, André. O vulcanismo, também relacionado às forças endógenas da Terra, contribui com o processo de formação do modelado terrestre por meio das erupções vulcânicas. O material expelido de formações do modelado terrestre por meio das erupções vulcânicas. O material expelido após se solidificar forma montanhas, planaltos vulcânicos e ilhas. Além disso, pode provocar alterações na paisagem. Esse é o caso da Islândia, país insula, situado no norte do Oceano Atlântico. Ok. Luan, tá me ouvindo, Luan? Tô. Olhe na tela do seu celular. Tá vendo que eu marquei uma parte aqui, ó? Tá marcado de azul. Tá vendo? Tô. Comece a ler daí o território. O território é formado por um planalto de altitude média e por mais de 20 vulcões ativos e 250 áreas geotérmicas, além de inúmeras fontes quentes. Cerca de 15% do território é constituído por geleiras. Trata-se de um país novinho em termos geológicos, formado por erupções vulcânicas submarinas no limite divergente entre as placas norte-africanas e euroasiáticas, no período de 17 a 20 milhões de anos atrás. Ok, muito bom. Agora eu vou ler essa parte final aí, certo? Essas duas placas tiraram uma falha no centro da Islândia que corta o país de norte a sul. Por conta disso, no país há lagos naturalmente aquecidos pelo magma, que está embaixo da crosta oceânica. Esse calor também é captado pelas usinas geotermais, certo? Bom, gente, então ele está falando aí sobre o vulcanismo, certo? Então, o vulcanismo também é um agente interno ou endógeno que contribui para a mudança do relevo, certo? Então, quando surge um vulcão, esse vulcão ele pode fazer com que
surjam ilhas, pode fazer com que surjam, por exemplo, tipos de solos diferentes, como solos vulcânicos, né? E etc. Fazer com que forme montanhas e etc. Tá bom? Um exemplo, existem muitos, né? O Havaí é resultado de vulcões. A Islândia, ele fala da Islândia porque a Islândia até hoje ainda tem essa influência dos vulcões. Então a Islândia foi um país, é uma ilha que se formou entre 17 e 20 milhões de anos atrás, como resultado de uma série de vulcões naquela região que começou a erupção e no mar, era só mar ali, viu, gente? Os vulcões começaram a erupção, jogar lava para cima e foi solidificando e jogando e solidificando até que existisse uma grande ilha e a vida começasse ali, certo? Esse país, gente, ele está localizado entre duas placas tectônicas. A placa tectônica norte-americana e a placa tectônica euroasiática. Então, essas duas placas elas estão em constante movimento, fazendo com que exista uma falha no centro do país. E, devido a essa falha, a grande temperatura que vem lá do manto chega à superfície, aquecendo os lagos naturalmente, o que se torna um dos grandes pontos turísticos do país, porque é uma ilha extremamente fria, mas que os lagos são bem quentinhos, térmicos, né? Como o caso por conta dessa falha existente. E esse calor também, gente, ele é utilizado, né, pelas indústrias que geram energia, que produzem energia, como as usinas geotermais, certo? Aqui nós temos algumas imagens, certo? De vulcões que estão em atividade ou estão extintos. Aqui à direita, né, nós temos a Lagoa Azul, na Islândia. Tudo isso aí, gente, são águas aquecidas, são águas termais. E do lado esquerdo, vocês veem o Monte Fuji, também é um vulcão, e atualmente ele não está em atividade, certo? Bom, dúvidas até aí, gente? Não. Não, né? Então vamos agora entender o que é que eu quero que vocês façam. Vou colocar tanto no grupo como vou colocar na plataforma. Então, já que a gente falou de terremotos e de vulcões que ajudaram a formar ou a transformar o nosso relevo, vocês vão pesquisar agora sobre os 5 maiores terremotos que foram registrados, certo? E as 5 maiores erupções vulcânicas da história que foram registradas. Então, cada uma dessas, você vai escrever um pouco a respeito. Professor, um pouco quanto? Uma folha cada um? De forma alguma. Mas, por favor, não me venham apenas com 2 linhas sobre cada um dos terremotos ou cada um. Escrevam um pouquinho, pelo menos umas 4 ou 5 linhas sobre cada terremoto e 4 ou 5 linhas a respeito de cada erupção vulcânica, tá bom? Eu só quero que vocês conheçam essas erupções vulcânicas que foram extremamente modificadoras do nosso relevo e também os 5 maiores terremotos que também são e que foram grandes modificadores do nosso relevo. Todo mundo entendeu o que é que tem que fazer? Sim. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, comecem a pesquisar e façam a tarefa que eu vou colocar no grupo, agenda, e vou colocar na